Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, glórias a Deus, o nosso grande Senhor e Salvador, nosso Criador, por essa oportunidade bendita de nos encontrarmos mais um dia aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, prosseguindo no nosso propósito de ler toda a Bíblia Sagrada em um ano, e neste ano em especial, aqui no nosso canal, estamos fazendo a leitura de um capítulo diariamente, meditando e estudando. Convidamos a você para estar conosco, já curtir, já estar compartilhando, se inscrevendo, motivando outros irmãos a se inscreverem, para que possamos engrossar as fileiras deste exército de leitores da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E você que deseja conosco fazer uma jornada de um ano e conseguir completar toda a leitura da Palavra de Deus em um ano, segue aqui abaixo na descrição do vídeo a agenda de hoje, a agenda do dia 11 do ano. 11 dias de 365 dias de jornada. Vamos então, é só acessar aqui embaixo a descrição e continuar. E para te auxiliar aqui em cima na playlist, você pode clicar e está acessando uma pastinha escrito Leitura de Gênesis, onde a cada dia você vai poder ouvir o áudio que acompanha a leitura do dia, ok? Então, meus irmãos, é apenas um recurso para você utilizar. Não reparem, irmã Daniele começando muito tímida, mas assim começamos, para a glória de Deus, e até hoje vamos prosseguindo, porque o Senhor vai acrescentando a cada dia a nós da sua graça, da sua sabedoria, para podermos estar estudando a palavra do Senhor, amém? E hoje nós vamos estar aqui no nosso canal fazendo a leitura do capítulo 11 de Gênesis, fazendo um breve estudo, uma breve meditação, e assim a cada dia nos alimentando da palavra do nosso Deus. Vamos então, meus irmãos, de Bíblia na mão, como costume, na hora e no momento reservado do seu dia, você vai estar de posse dela em suas mãos e vamos estar lendo. Eu gosto muito de ver quando iniciamos aqui, nós estamos aqui no comecinho. E olha a jornada que ainda temos pela frente, mas com o nosso Senhor nós vamos prosseguir, amém? A cada dia, a cada passo, nós vamos fazer esta longa jornada, porque na verdade, se ficarmos olhando a extensão, né, a extensão aqui da palavra é tão grande, parece que nunca vamos ler esse livro tão grosso, mas glórias a Deus que a cada dia, a cada passo, a gente consegue trilhar um caminho bem grande e assim trilhar a jornada da leitura da Bíblia em um ano. Vamos então, meus irmãos, e isso está provado porque no ano passado, 9 irmãs concluíram a leitura juntamente conosco. Estamos muito felizes, glorificando a Deus por esta vitória tão grande. E você também pode conseguir, e nós poderemos também estar emitindo a você um certificado da leitura de todo ano. É só você entrar em contato conosco no e-mail que nós disponibilizamos já nos primeiros vídeos de gravação deste ano. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos estar lendo a palavra do Senhor hoje. Amém? Capítulo 11 de Gênesis. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus.
Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxades viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 300 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos em Arã. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Aqui concluímos a leitura do capítulo 11 de Gênesis, e aqui neste capítulo vemos que os homens começam a planejar algo inusitado.
as gerações descendentes pós-dilúvio agora cresciam sobre a terra, mas eles tiveram um intento e um plano que começaram a colocar em ação, que era de construir uma cidade, e nesta cidade uma grande torre, e que esta torre chegasse até os céus, que é através desta torre eles queriam se engrandecer de tal modo sobre a terra e que o nome deles seriam famosos, eles iam firmar o nome deles. Aí está, irmãos, nesta terra chamada Sinear, ou também Sinar, que também se trata o antigo território da Ciméria, também chamado de Babilônia ou de um modo geral Mesopotâmia. Então, nesta terra, estes homens planejaram e começaram a executar este plano. Por falarem apenas uma língua só e todos se entenderem. Mas o Senhor dos céus começa a contemplar o homem e decide descer para ver o que eles estavam fazendo. E viu que o intento deles estava crescendo, mas o intento deles ia contra os planos de Deus. E os planos de Deus eram, desde que ele abençoou a geração de Noé após o dilúvio, porque Noé havia se extinguido toda a vida, toda a raça humana sobre a terra e apenas a família de Noé restou. Então, deles, sim, o Senhor os abençoou e ordenou que se multiplicassem e povoassem toda a terra. E olha o intento do homem agora indo contra os planos de Deus. E ninguém, irmãos, ninguém frustra os planos do Senhor. Então o Senhor decide descer dos céus e a contemplar. O que também tiramos aqui de lição é que nada foge do olhar do nosso Deus, do seu olhar como chamas de fogo. Ele está a contemplar tudo. Ele está a ver tudo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está sentado, aleluia, no seu trono de glória e está a contemplar os seres humanos. Então Ele decidiu descer e disse: vamos descer e vamos agir, vamos confundir as línguas destes homens para que eles não se entendam, porque enquanto eles estavam se entendendo, o intento deles era exatamente pelo pecado, do orgulho e da ambição, do crescimento, de serem seus nomes famosos e chegarem até a Deus com aquela construção. Eles estavam assim contra o plano de Deus e o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, em que nenhuma das suas palavras e dos seus planos podem ser frustrados, o Senhor decidiu descer, viu, e o Senhor interveio naquela situação. O Senhor então confundiu as línguas deles. O Senhor fez com que eles não se entendessem, colocando assim línguas diferenciadas entre eles. Eles não mais falavam a mesma língua, eles não mais poderiam se entender. Então, como que eles, não se entendendo mais, poderiam dar continuidade àquele plano? Certa vez um pastor pregando, me recordo, ainda era menina, eu achei até engraçado, um pastor virou e falou assim: nossa, imagine, irmãos, um pedindo tijolo, o outro trazia um balde de água. Então, desse jeito, não dava para prosseguir, não dava para construir, porque eles não mais se entendiam, não falavam a mesma língua, não estavam mais se entendendo. E assim Deus confundiu a língua dos homens e assim se originou também a diversidade dos idiomas e de línguas que existem hoje. E é tão maravilhoso saber que tudo vem do nosso Senhor e aquilo não foi apenas para que eles não
para que eles não se entendessem no sentido do Senhor frustrar aqueles planos. Não, o Senhor queria o seu objetivo alcançado, o Senhor queria que se povoasse a terra. Então foi preciso o Senhor intervir. Foi preciso o Senhor colocar um plano em ação, o seu plano em ação. E glórias a Deus que o plano de Deus, ele sobrepõe ao plano humano. E assim, o plano de Deus de criar novas línguas, fazendo que eles não se entendessem, o Senhor fez com que toda a terra fosse povoada, porque assim, como diz aqui o versículo, eles se espalharam por toda a terra, porque ali confundiu o Senhor a língua de todo mundo. Ali o Senhor confundiu e assim eles se espalharam sobre toda a terra e foi chamado de Babel, porque Babel, a palavra Babel significa confusão. Então não há como nenhum plano dar certo se tem confusão, se não tem entendimento. Confusão no sentido de entendimento, eles não mais se entendiam um ao outro. E nós louvamos ao Senhor que o nosso Deus é maravilhoso e nenhuma das suas palavras cai por terra, nenhum dos seus intentos, nenhum dos seus planos sobre nós, sobre as nossas vidas cai por terra. O Senhor disse: crescei, multiplicai e povoai abundantemente a terra. E se foi necessário o Senhor não dar mais entendimentos aos outros, para que assim se cumprisse o seu plano, assim o Senhor fez. Aleluia! Glórias a Deus, nós louvamos esse Deus maravilhoso que tem todo o poder em suas mãos. E nada foge do seu olhar, nada foge do nosso Deus e não há nada, nós estamos a repetir, não há nada que foge dos planos do nosso Deus, não há nada que frustre os desejos do Senhor. E o Senhor quer que estejamos, irmãos, de acordo com os seus intentos. Se tudo aquilo que desejarmos fazer estiver na direção e na confirmação do Senhor para as nossas vidas, vamos avante, porque o Senhor é conosco. Mas que nenhum projeto nosso, irmãos, que nenhum projeto nosso não venha engrandecer o nome do Senhor, porque aqui eles não estavam querendo engrandecer o nome do Senhor, ao contrário, eles estavam querendo engrandecer o nome deles mesmos. Então, que todos os projetos da nossa vida sejam submetidos ao olhar do Senhor e que tudo que venhamos a fazer engrandeça o nome do nosso Deus, porque é Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele seja dado eternamente, porque nada, irmãos, nada que venhamos fazer pode ser feito por nossa capacidade humana. Ao contrário, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá inteligência e é o Senhor e é do Senhor que vem a nossa própria vida, o nosso próprio fôlego de vida. Então, jamais venhamos a deixar o Senhor à parte dos nossos planos e projetos nas nossas vidas e que Ele venha confirmar tudo aquilo que for para a glória do Senhor. E mesmo que os nossos desejos e intentos sejam bons, o Senhor me faz recordar aqui quando Paulo queria ir a um certo lugar e o Senhor impediu de ir. Mas o intento de Paulo era bom, Paulo queria pregar o Evangelho, Paulo queria disseminar a palavra do Senhor, mas o Senhor impediu, porque o Senhor sabe de todas as coisas, aleluia. Então, meus irmãos, por mais que as intenções também sejam boas, vamos colocar tudo diante do Senhor, porque o Senhor,
Ele que dirige os nossos passos, Ele sabe o que devemos fazer e como devemos fazer para que no final venhamos a engrandecer unicamente o nosso Deus. Amém? Graças a Deus por este momento de meditação na palavra do Senhor. Como nosso Deus é maravilhoso, como nosso Deus é grandioso, nós o adoramos, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Então vamos seguir, irmãos, vamos seguir e prosseguir nesta jornada gloriosa. Vamos nos santificar a cada dia mais, buscando o Senhor, buscando entendimento do Senhor e da sua palavra para nosso crescimento espiritual. Amém? A paz do Senhor para todos. Tenha um bom dia, um dia de bênçãos, um dia de vitórias, no nome do nosso Deus. E aquele abraço fraternal da irmã Daniele. Fiquem todos com Deus e não esqueça do nosso compromisso diário. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.